Retome o seu assento. Nesse mês, sobre o profético, quero trazer algumas riquezas do Espírito para a Igreja de Cristo, segundo Paulo. A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos percebessem é que quando falamos do mover profético, nós sabemos e aprendemos que a profecia é declarar, segundo a inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus, apontando para o futuro. E aprendemos também, já que alguns meses atrás, que a profecia é manifestar o coração de Deus para o coração do homem. Tem alguém comigo? O que é profetizar, pastor? Profetizar é manifestar o coração de Deus ao coração do homem. É trazer os planos de Deus para a vida do homem. Significa que a finalidade de toda profecia deve ser sempre trazer o homem mais próximo de Deus. Porque a intenção é manifestar o coração de Deus. A intenção é manifestar os pensamentos de Deus. Quando alguém está a profetizar, o que é que está a acontecer? É a manifestação dos pensamentos de Deus ao espírito do homem, entregue ao coração do homem. Alguém está comigo? Significa que toda profecia tem que ter Deus envolvido nele. E Cristo deve ser sempre o ponto final de toda profecia. Se uma profecia não te coloca mais próxima de Cristo, você deve duvidar dessa profecia. Porque se é algo que vem do coração de Deus para edificação do corpo de Cristo, quer dizer que a profecia é a manifestação externa do coração de Deus. É um elemento espiritual que vem do coração de Deus. Significa que a intenção ou que se espera de uma profecia é que a pessoa que recebe a profecia deve ter mais paixão por Deus do que pelo profeta. Porque a profecia não é manifestar o coração do profeta. Então, quem deve estar mais próximo do coração de Deus? A pessoa que recebeu a profecia. De onde é que vem a profecia? Do coração de Deus. Aonde é que você deve estar mais próximo? Do coração de Deus. Então, toda palavra profética que não te aproxima ao coração de Deus, você deve duvidar dessa palavra profética. Por isso é que profecia nunca pode servir para separar pessoas de Deus, afastá-las de Deus. É para puxá-los à presença de Deus. Alguém está aqui? E a Bíblia vai dizer, segundo Paulo, o primeiro versículo desse capítulo que lemos, vamos lá rever algo importante. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Significa que existe uma forma digna de se andar de acordo à vocação que Deus te deu. Quem está comigo? Quando você tem uma vocação, quando você tem um chamado, quando você tem um ministério em Deus, existe uma forma digna de se andar. Quer dizer que todo chamado já não anda de qualquer forma. Tem uma forma digna de se andar, segundo o seu chamado.
A partir do momento que Deus te chama, te separa, há uma forma digna de se andar daquele que foi chamado. Quem está comigo? Enquanto o militar estiver dentro da sua área de jurisdição, há uma forma digna do militar se comportar. Enquanto o polícia estiver dentro do seu local de trabalho, há uma forma digna dele se comportar. Essa pessoa pode ser, permita-me a expressão, pode ser rude, malandra lá fora, sem educação, mas estiver dentro do seu campo de trabalho, ele é obrigado a ser educado e ético. Porque há uma forma digna de se andar de acordo com a vocação que Deus te deu. Significa que todo chamado já não anda de qualquer forma. Há uma forma, se Deus te chamou para ser profeta, há uma forma digna de um profeta andar. Se Deus te chamou para ser um pastor, há uma forma digna desse pastor andar. Se você quer andar de qualquer forma, então seja qualquer pessoa, abandone a vocação. Mas enquanto estiver dentro da vocação, tem uma forma certa de se andar. Agora, se você quiser ter a tua vida normal, podes deixa o ministério. Abandona a tua vocação e tem aqui esse problema dos gens que dizem, mas tudo bem que Deus me chamou, mas eu também tenho a minha vida. Não, não tem. Eles também têm que entender que fora da igreja, eu sou uma pessoa normal. Não és. Essa é a única vocação onde você está fardado fora, está fardado dentro. Qualquer lugar que você for, até no shopping, você é profeta. Não importa aonde você estiver, há uma forma digna de se andar, segundo a tua vocação. Tem alguém aqui? Diga comigo, há uma forma digna de se andar de acordo com a minha vocação. É por isso que tem pessoas que quando falam de uma forma que não vai de acordo com a vocação, escandaliza. De onde é que vem o escândalo? O escândalo vem quando você tem uma vocação e a tua forma de falar está fora da vocação. Vou dar exemplo bem prático que vocês costumam ver. Quando você ouve assim os irmãos a falarem, ei, esse é pastor, nem fala tipo pastor. E você pensa que isso é tipo que é religião. Não, tem uma forma digna do pastor falar. Até o mundo sabe que quando você é chamado para ser pastor, profeta, apóstolo, evangelista, mestre, já tem uma forma digna de você falar também. Você que diz, não, isso aqui não é fala. Tem pessoas que ao andar e conviver com alguém, mesmo sem se apresentar, dizer eu sou pastor, eu sou profeta, já lhe falam, ei, você é pastor. Alguns não, você é da igreja. Porque eles sabem, tem uma forma digna de se andar. Se você for chamado, não faça envergonhar o Deus que te chamou. Descubra qual é a forma digna. Deixa um pouquinho mais fundo. Se você for chamada para ser profetisa, tem uma forma digna de uma profetisa se vestir. Você não pode ser profetisa na igreja quando sai é da lila. Não. Tem uma forma digna de se vestir. Diga, uma forma digna de andar. Vamos, estamos no mês profético, não é? Estamos a começar bem, não estamos? Ok. E que forma é essa de se andar? Forma digna. Com toda a humildade. Primeira forma de se andar de forma digna, segundo a tua vocação. Com toda. Significa que quando Deus te chama, a arrogância não pode fazer parte do teu caráter. Os que foram chamados e são arrogantes não entenderam a sua vocação. Não entenderam. A humildade. Segundo,
a mansidão. Você tem que ser manso. Tem pessoas chamadas que o espírito deles na grelha aparece rápido. O espírito delas dos lambas, é verdade. É profeta, é apóstolo, é pastor, é evangelista, é mestre, é líder, é pregador, qualquer coisa. Mas você é muito bruto, muito rude, você vê, perde a sensibilidade com muita facilidade. Uma pessoa que foi chamada tem que ter a mansidão. Tem alguém comigo? Humildade, mas o quê? Depois, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em quê? Em amor. Quando você tem chamado, vocação, essa expressão, eu não lhe suporto, não pode existir. Ele tem que saber, eu sou crente, mas também tenho um lado humano. Eu não suporto lhe ver. Como é que você que anda com Deus não suporta alguém? Se Deus te suporta. A forma digna de se andar de quem tem uma vocação é suportando-vos uns aos outros. Tem coisas no teu irmão que vai te irritar, vai te dar raiva, vontade de você lutar. Mas como você tem vocação, suporta. Suportando-vos uns aos outros. Aleluias. Suportando-vos uns aos outros. Se você não consegue suportar, comece a orar a partir e diga: Senhor, me dê um coração que suporta os outros. Porque também tem alguém que te suporta. Porque você também não é fácil. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes, o quê? Chamados em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. E ele mesmo deu uns para quê? Apóstolos, e depois profetas, e depois evangelistas, e pastores e doutores. Algo que é importante entendermos para sermos abençoados e edificados dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a unidade de todos os membros que professam o nome de Jesus. Significa que você sozinho não é corpo de Cristo. E você sozinho não é igreja. Somos uma igreja porque nós representamos um corpo e cada um de nós representa um membro desse corpo. Só a tua mão não é o teu corpo, é um membro do corpo. Eu quero falar sobre entendendo o mistério dos dons. Algo importante, eu quero falar hoje sobre alguns dons que nós falamos sempre sobre dons de profecia, a palavra do conhecimento, mas a bênção de Deus sobre a igreja não começa com o entendimento dos dons espirituais. A bênção da igreja como corpo de Cristo começa com o entendimento sobre os dons de Deus para a igreja. Tem alguém aqui comigo? Existem dons espirituais e existem os dons de Deus. E hoje eu quero falar sobre os dons de Deus. Você aprendeu sobre os dons espirituais, não é? Que é a profecia, a palavra do conhecimento, discernimento, palavra de sabedoria, mas o quê?
Dons da fé, o quê? Dons de curar, variedade de línguas, interpretação de línguas, sinais e maravilhas e outros dons aí, não é? Mas quero falar hoje sobre o primeiro dom. A igreja perde muita coisa de Deus porque não entende esse dom aqui. Se não compreendermos aonde a igreja começa, você nunca será edificado. Paulo está a dizer que Deus deu dons para o corpo de Cristo. Dons. Ele vai dizer, e a uns ele deu como apóstolos, a igreja de Cristo. Quais são os dons de Deus? Os dons do Espírito, os dons espirituais são 9, mas os dons de Deus são 5 só. Que nós chamamos de dons ministeriais, mas que Paulo chama dons de Cristo para a igreja. Cristo, você conseguia ver nele o apóstolo, conseguia ver nele o mestre, conseguia ver nele o evangelista, conseguia ver nele o profeta e conseguias ver nele o pastor. Então Cristo carregava toda a plenitude dos dons de Deus nele. Ele era profeta quando tinha que ser profeta, ele era apóstolo, ele era evangelista, ele era doutor, ele era pastor. Então você vai encontrar que Cristo, ele é a unidade dos dons de Deus. E quando ele sobe, o que ele fez? Ele se repartiu para a igreja. Quem está comigo? Os dons ministeriais, ou os dons de Deus, é a repartição de Cristo para a igreja. Cristo, ele pode ser o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. Mas como ele foi, nenhum homem consegue ser tudo isso, ele repartiu. Isso aqui, o primeiro versículo diz, lá, o terceiro, dom de Cristo, e depois diz, ele deu dons aos homens, e ele deu alguns para apóstolos. Então, aonde é que começa a bênção da igreja para que a igreja seja edificada, construída, abençoada? Não é buscando e entendendo primeiro os dons espirituais, é entendendo primeiro os dons de Cristo para a igreja. E é o que poucos entendem. Há muita gente hoje que fala de pastores, fala de profetas, fala de apóstolos, mas não entendem. Até hoje nós temos pessoas que não entendem nada sobre o que é o ministério de Cristo e tentam falar, mas não conhecem. Então a bênção da igreja, o crescimento, a construção, a edificação, ela começa pelo entendimento primeiro de que as autoridades espirituais, pastores, profetas, evangelistas, doutores, pastores, apóstolos, são dons de Deus para a igreja. O primeiro dom que você deve valorizar na igreja não é o dom da profecia, é o dom da pessoa. O pastor que Deus te dá, o apóstolo que Deus te dá, você chama dele líder espiritual, Deus chama dele dom. Quer dizer que pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, eles são presentes de Deus para a igreja. Significa que se você não ter o entendimento certo de como é que se trata um presente de Deus, você pode ter problemas com outros dons. Tem gente que Deus lhe deu dom em forma de pastor, não sabe tratar, e quer dom em forma de profecia. Qual é o primeiro entendimento que eu preciso ter para que eu seja abençoado, edificado dentro de uma igreja? Primeiro, entender o primeiro presente que Deus me deu. Eu sou um líder, ele é um dom de Deus. E nós estamos em uma sociedade onde, infelizmente, a imagem e a classe pastoral ficou suja por causa de muitos aí que falam, que dizem. Mas é normal, como em toda a área, assim como tem político maluco, tem pastor maluco, tem professor maluco, tem profeta maluco. Os malucos estão em todas as áreas, sempre vai existir. Tem marido maluco,
tem pastor maluco. Tem patrão maluco. Tem evangelista maluco. Porque eles estão em todos os lugares. Amém? Mas o fato de existirem malucos ou falsos, isso já é prova de que existem sérios e verdadeiros. Como crente, eu não posso apenas entrar na linha daqueles que só apedrejam. Eu preciso saber, entender e discernir quais são os presentes sérios de Deus. Porque se você ficar tão embriagado com os malucos, com os falsos, você pode perder a graça de ser abençoado pelos verdadeiros. Alguém está comigo? Agora, o fato de você fazer um julgamento justo, se calhar para um falso ou para um maluco lá fora, se você se acostumar demais só a criticar e a julgar e a bater, você pode maltratar o presente sério de Deus e lhe colocar no mesmo presente, no mesmo pacote. Quando Deus te dá um presente, há uma forma certa de você tratar o presente que Deus deu. Por isso é que a igreja que não sabe, não entende que um líder, um pastor é um presente, já perdeu a primeira bênção da igreja. Um líder é um presente de Deus. Um pastor é um presente, é um dom de Deus para a igreja. Um apóstolo é um dom de Deus para a igreja. Quer dizer que você está aqui sendo liderado por um presente de Deus. É algo que é dele. Ele pegou o que é dele e te ofereceu. Presentes são preparados por quem presenteia. Então Deus não te dá um presente só assim. É algo que Ele preparou. Era suposto eu ser o teu pastor aqui no bairro Popular. Não é acidente, me prepararam. Me colocaram dentro de um pacote. Só que às vezes o pacote nem sempre revela a grandeza do presente. E esse é o primeiro entendimento que você tem que ter sobre o presente de Deus. Porque você pode perder a grandeza do presente julgando o pacote. O primeiro entendimento tem que saber: líderes espirituais são presentes de Deus. Então, quando alguém te presenteia, como é que você fica? Significa que você não fez nada para merecer esse presente. Presente é favor que te fizeram. É algo de graça. E nós em Angola temos problemas em lidar com os dons de Deus. Nós não sabemos valorizar os presentes que Deus deu para a igreja. Deixa eu falar para alguém algo muito importante. Deus nunca vai te dar um presente que não vai ser útil para a tua vida. Quer dizer que não existe pastor errado para a ovelha, se ele está na palavra. Se o pastor que ele te deu é um pastor dentro da palavra, por mais que ele não tenha muita coisa que os outros tenham, mas ele carrega a resposta que você precisa. Deus conhece a necessidade de cada povo, e para cada povo Deus envia um presente de acordo com aquele povo. Tem ovelhas andando de igreja em igreja porque nunca entenderam o mistério do presente. E eles ficam procurando em vários lugares o que Deus já colocou no presente dele. Eu tenho dito sempre: você pode ter um pastor que às vezes nem prega como muitos pregam, que não ora como muitos oram, mas há alguma coisa, há uma razão por que ele é o teu pastor. Pastor, ele não ora muito, mas vai só lá. Reconheça só que ele é um dom de Deus para a tua vida. Mesmo que ele não ora tanto como você, diz: só eu te reconheço como meu presente. Se ele dizer vai para casa, Deus ouvirá a tua oração. Ele tem autorização espiritual para selar a bênção que você precisa. O problema é que você olha para alguns pastores como se fossem presentes melhores do que o teu. E quando você olha isso, você vai entender o quê? Você vai procurar alguma coisa no outro presente que Deus já colocou no teu presente. E você fica a girar, procura de presente, vai aqui nada, vai lá, vai no Calemba, não conseguiu. No Golfo, não conseguiu. E você fica frustrado ao procurar a tua resposta.
Mas o problema não tem a ver com o presente, tem a ver com você. O entendimento certo sobre o homem que Deus coloca diante de nós, ele é o quê? É um presente. Presente carregam coisas. E o problema de muitas ovelhas é que receberam uma caixa, ignoraram a caixa, meteram de lado. Há quem só está andando com um presente que Deus lhe deu, nunca abriu a caixa. Então você está vendo, não tem nada, não tem nada. Não!